YouTube. Beleza? Então, vamos lá. Boa tarde, gente. Vamos começar nossa aula de hoje. Hoje é dia 8 de setembro, né? Depois de um feriadão aí, que para a gente já é feriadão. Então, a gente vai ver um assunto muito importante, que serve para a gente fazer a prova de linguagens, tem a ver com interpretação de texto também, de certa forma, com figuras de linguagem, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, que é ambiguidade e polissemia. Quase todos os anos o Enem coloca questões sobre isso, tá? E esse assunto ele é muito, muito importante, porque ele é um assunto de interpretação, não é um assunto de gramática, não, tá? Então, você precisa ter conhecimento de mundo, você precisa ter um jogo interessante com as palavras, poder entender quando um texto é ambíguo, né, e aí a polissemia, tá certo? Então, vamos lá para os slides, lembrando que esse slide está lá disponível, certo? E vocês podem acompanhar lá, assim como a atividade também, que está em anexo lá também. Tá? Então, o assunto é ambiguidade e polissemia, tá? Muitas pessoas dizem assim, o que você falou foi ambíguo, existe ambiguidade no que você fala. Será que quando a gente constrói um enunciado ambíguo, quando a gente quer ser entendido por alguém, isso é bom ou é ruim? Algo que é ambíguo é algo que tem vários sentidos que não estão delimitados. Então, se eu digo algo para alguém, tentando ser claro e objetivo, lógico, querendo que alguém entenda o que eu digo, e os significados do que eu escrevo ou do que eu falo não estão colocados de forma solta, né, sem um significado, um entendimento possível, vai fazer que as pessoas não entendam o que está sendo dito, o que eu quero dizer. Então, algo estar ambíguo é quando existe uma dificuldade de interpretação no que você diz, seja pela ordem das palavras que você utiliza, né, que é a parte estrutural, seja pelo conceito, né, pelo léxico que você utiliza, tá? Então, às vezes a gente escreve enunciados em que os verbos e os pronomes adjetivos estão de forma em que eles estão mal colocados ou mal estruturados e faz com que o que eu digo tenha outros significados que eu não quis dizer. Então, a gente vai trabalhar isso lá no final. A ambiguidade, ela deve ser completamente banida da nossa redação do vestibular. Pessoas que gostam de falar com ironia, né, com termos ambíguos, que tenham sentidos conotativos, isso deve ser retirado desses textos da nossa redação, porque é o objetivo do nosso texto dissertativo argumentativo ser claro e objetivo, tá certo? E a gente sabe que, normalmente, quando a gente é ambíguo, não é intencional. Você tenta falar algo, você tenta escrever algo, mas se entende outra coisa, porque a forma como você escreveu o que você falou deu vazão a várias interpretações e fez com que seu texto ficasse sem o entendimento possível. Então, normalmente, a gente é ambíguo sem perceber. Tá? A gente é ambíguo sem reconhecer isso quando a gente fala ou quando a gente escreve. Tá certo? E, às vezes, a gente é ambíguo propositalmente quando a gente quer mostrar que a gente, a partir dessa ambiguidade, a gente tem um objetivo. Quem faz muito isso é a literatura, tá? E a publicidade. Tá bom? E, assim, lembrando que quando a gente fala de ambiguidade, geralmente a gente fala quando isso não é intencional. Isso é o que acontece na redação. Você jura que está escrevendo algo com um sentido, e quando o corretor vai ler, existem várias possibilidades de significado para o que você diz. Aí fica difícil de entender qual é o ponto-chave da interpretação que você quer sugerir. Tá bom? E porque normalmente a ambiguidade ele é um desvio, tá? Ele é um problema de linguagem. Porque, como eu falei para vocês, na linguagem lírica, poética, há uma liberdade grande, porque os sentidos também estão ampliados na literatura, na publicidade, e esse jogo que a publicidade e a literatura faz
tem uma liberdade criativa maior. Mas quando é um texto informativo, um texto dissertativo, deve ser evitado, um texto acadêmico, porque ele deve ser claro e objetivo, tá certo? Porque um texto ambíguo pode trazer problemas de interpretação e a informação ela não chegar da forma que a gente esperava, tá bom? Então, ambiguidade, quando a gente for falar na redação, esquecer a ambiguidade para que o texto da gente não fique com duplos sentidos, né? Com sentidos que a gente não queira expressar, tá bom? E existem dois tipos de ambiguidade, tá certo? A ambiguidade estrutural se dá quando você constrói a frase de uma forma não gramatical, não de uma forma que a ordem das palavras que você constrói faz com que a interpretação disso tenha um problema. E normalmente ocorre quando a gente usa pronomes possessivos, pronomes relativos, pronomes oblíquos, de forma não coerente. Tá certo? Então, a ambiguidade estrutural é pela forma como você constrói a sintaxe, né? A estrutura da sua frase, do seu texto. Tá? Essa tirinha eu usei numa outra aula, mas eu trouxe ela de volta para a gente entender como o mesmo texto podem ser averiguados nela questões diferentes. Então, a professora canta aquela canção popular, né? Que diz assim: a dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Aí o menino pergunta: professora, com licença, posso fazer uma pergunta? Quem a chuva forte a derrubou? A dona Aranha ou a parede? Por que o menino ficou sem entender direito quem foi derrubado pela chuva, se foi a aranha ou a parede? Primeiro, a gente tem que entender. Alguém falou aqui? Essa tirinha eu usei para a gente falar sobre concordância nominal. Mas aí eu estou trazendo ela de volta para a gente ver outra coisa. Veja. A dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Em português, o a pode ser artigo, mas ele também pode ser preposição, ou ele pode ser um pronome oblíquo, que substitui uma palavra feminina. Então, eu tenho a aranha e a parede. Então, tinha uma aranha e tinha uma parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Esse a aí, ele pode se referir tanto à aranha quanto à parede. Então, quando o menino ele fica na dúvida se quem foi derrubado pela chuva foi a aranha ou a parede, é porque a frase tem uma ambiguidade estrutural. Porque o a de a derrubou pode substituir duas palavras que vieram antes que são femininas. Então, até essa parte da música não está claro quem é que foi derrubado. Então, até aí, quando diz veio a chuva forte e a derrubou, aí esse a derrubou fica ambíguo, porque a gente não sabe se derrubou a aranha ou se derrubou a parede. A gente está analisando essa tirinha. Na música, no final, a gente sabe quem é que foi derrubado. Mas aí, nesse trecho, a gente não tem como, porque existe uma ambiguidade estrutural aí, que a gente não fica sabendo quem é esse A. Então, não é o conceito da palavra que ficou ambíguo, mas a estrutura que fez com que ficasse ambíguo o entendimento. Tá? E aí só está uma explicaçãozinha, tá, dessa questão do quem esse A substitui. E na música, a gente sabe que a derrubou a aranha. Mas isso só é aprendido no contexto, lá na frente. Mas a gente tá com o Enem, se colocar essa tirinha para fazer essa análise, o Enem vai perguntar o porquê. Imagina uma questão sobre essa tirinha em relação à ambiguidade. O que fez com que o aluno ficasse com dúvida na interpretação do texto? Com certeza vai ter uma letrada dizendo que a ambiguidade estrutural da frase
porque o pronome a pode tanto substituir aranha quanto parede. Tá certo? Outros exemplos também de ambiguidade estrutural. A gente constrói, às vezes, a ordem da palavra muda o sentido. Então, às vezes, a frase está gramaticalmente correta. O que é isso? A concordância está correta, a regência está correta, mas o posicionamento que você coloca uma palavra num lugar diferente da outra, ou em lugares diferentes, faz com que cause uma ambiguidade. Vejam, eu vou fazer uma pergunta, eu queria que alguém respondesse aqui. Nesse primeiro, quando tem assim, proibido entrar na loja de boné, tem ambiguidade nessa frase? Alguém consegue perceber alguma ambiguidade nessa frase? Essa frase tem mais de um sentido, só tem um sentido? Acho que sim. Qual é a ambiguidade que tem? Quem consegue dizer? Acho que você não sabe se se você não pode entrar na loja de boné ou se você é proibido de entrar na loja de boné. Tipo, a loja é de bonés. Foi isso que eu entendi, né? Então, Porque veja. ele não especifica, né? Não especifica se é proibido a pessoa entrar vestindo um boné, com um boné na cabeça, ou se a loja vende boné. Então, proibido entrar na loja de boné pode significar que é proibido você entrar na loja com um boné na cabeça, ou é proibido você entrar na loja que vende boné. Então, essa frase aí, provavelmente, ela vai trazer uma ambiguidade. Se for colocar essa frase na frente da loja, a pessoa pode dizer assim, eu entrei com boné porque eu entendi que não pode, proibido entrar na loja. Então, você não pode nem entrar na loja de boné, na loja que vende boné. Ou você não pode entrar na loja com um boné na cabeça. Então, a ambiguidade estrutural aí, ela depende da ordem que você coloca. Como é que eu poderia, por exemplo, refazer essa frase para dizer que a pessoa, para falar sobre o boné na cabeça? Como é que eu poderia reescrever essa palavra, essa frase, para não ficar ambígua? Acho que poderia colocar proibido entrar na loja usando boné. Ótimo. E no sentido de loja de boné, tá bom, né? Não pode entrar na loja de boné, mas como é que eu poderia dizer também dizendo que é uma loja que vende boné? Tem que criar uma outra frase, né? Você criou uma para a frase dizendo que não pode entrar usando boné. E como é que eu criaria dizendo para a loja de boné, que vende boné? Sei lá, proibido entrar na loja de boné usando boné. Não sei se fez sentido. Não, estou dizendo assim, sendo uma loja que vende, porque assim, quando dizem assim, proibido entrar na loja na loja de boné, no sentido loja que vende boné, parece que você não pode entrar na loja. Nessa loja de boné, ninguém pode entrar. Mas aí é meio ilógico, né? Lógico que se é uma loja, as pessoas podem entrar. Então, é para vocês entenderem que o significado aí de boné não muda, boné é boné, loja é loja. Então, não é o sentido da palavra que faz com que a frase seja ambígua, mas a estrutura da frase. Porque quando você disse assim, proibido entrar na loja usando boné, você não mudou o conceito da palavra boné, você só mudou a estrutura da frase. Ou você pode botar assim. Se você quiser dizer que na loja de boné, que vende boné, você não pode entrar, só é mudar a ordem. Na loja de boné, é proibido entrar. Não mudou não o sentido? Se eu digo na loja de boné, é proibido entrar, esse boné deixa de ser um boné que eu posso usar e só pode ser a loja que vende boné. Então, eu estou trabalhando nessa ambiguidade com vocês, porque várias vezes que vocês escrevem na redação e que vocês escrevem alguns textos, a gente acha que a gente está dizendo uma coisa, mas a interpretação que a gente pode ter muda, porque a frase que você utilizou ela está mal organizada, mal estruturada.
A segunda frase. A moça viu o incêndio do prédio ao lado. O que foi que aconteceu nessa cena aí? A moça viu o incêndio do prédio ao lado. Eu posso entender de que formas aí? Ou só tem uma forma para entender? Pode entender que ela viu do prédio que é do lado que ocorreu o incêndio, ou ela pode ter visto o prédio realmente que aconteceu o incêndio. Isso. Você também tem duas interpretações mínimas aí, né? Desse enunciado. Vejam. A moça viu o incêndio do prédio ao lado. Vejam, ela é como se ela estivesse vendo um incêndio e esse prédio está ao lado de onde ela está. Mas também pode ser entendido de que forma? A moça viu o incêndio do prédio ao lado. Ao lado no sentido de quê? Alguém vai Ao falar? lado do prédio que ela mora. Sei lá. Tipo, ela perto do prédio. Então, a moça, ela pode ser assim, que ela viu o incêndio que aconteceu no prédio ao lado, ou ela estava no prédio ao lado e viu o incêndio. Vocês conseguem entender? Ela pode estar no prédio ao lado e viu o incêndio, e ela pode ver o incêndio que aconteceu no prédio ao lado. Então, tanto ela pode estar no prédio ao lado, que foi o que teve incêndio, ou ela pode estar no incêndio em um prédio em que o outro ao lado pegou fogo. Então, essa frase aí, ela é ambígua. Então, toda vez que a gente cria uma frase ambígua, aí imagina o corretor, você escreve uma frase completamente ambígua, que aí marca um argumento legal que você teve, mas aí o corretor entendeu de outra forma. E aí você vai ter um problema aí. Essa outra frase, por exemplo. O policial prendeu o ladrão em sua casa. Esse ladrão foi preso onde? Pode-se entender que foi na casa do policial ou na casa do próprio ladrão, né? Isso muda muita coisa, não muda não? Muda completamente. Tá certo? Muito bem, vamos mais para frente. Tem outros exemplos aqui. Professor, Oi, meu amor. no caso, para não ocorrer ambiguidade, tem que especificar, tipo, na hora da redação, tem que especificar exatamente o que você quer dizer, né? Você, por exemplo, o problema aí não é a organização. Vejam, por exemplo, como é que poderia ficar se eu quisesse dizer que é na casa do policial? Eu poderia dizer assim, o policial, na casa dele, prendeu o ladrão. Agora a gente não entende que é no policial? Sim. Então, é a estrutura da frase que você... A estrutura da frase que você cria que fica ambíguo. Então, você tem que refazer essa frase para que o sentido ele seja claro. Principalmente no texto dissertativo que a gente vai fazer, que é a redação. Como é que ficaria claro que a casa é do ladrão? Como é que ficaria aí a frase para a gente afirmar que é na casa do ladrão? E aí? Pode ser assim, né? Na casa do próprio ladrão, o policial o prendeu. Então vejam que a ordem e como você estrutura essa frase faz com que essas frases não fiquem mais ambíguas. Eu vou botar outros exemplos aqui para a gente, tá certo? Vamos lá. Vejam essa frase. O professor enjoado saiu da sala rapidamente. O que a gente pode entender desse enjoado? Ou o professor estava se sentindo enjoado, ou ele era uma pessoa que era enjoada.
Então, essa frase, ela está ambígua. Então, como é que eu posso resolver? Então, eu posso criar a seguinte frase. Tem outras formas de fazer, tá? Isso aí são alguns que eu criei. O professor, que estava enjoado, saiu da sala rapidamente. Automaticamente, nessa frase, só existe a interpretação porque estar é um estado momentâneo. Então, nunca eu podia entender que esse professor é um cara enjoado, como a gente chama boçal, né? Um cara chato. Na outra, o professor sentiu-se enjoado e saiu da sala rapidamente. É o mesmo sentido da de cima. O enjoado, como se o professor estivesse sentindo enjoado, e não que ele era enjoado. Agora, na última, o professor, que é muito enjoado, saiu da sala rapidamente. Consegue entender a diferença? A primeira e a segunda remetem a um estado momentâneo do professor, ele está enjoado. O terceiro, eu estou afirmando que isso já é uma característica dele, ele é enjoado. Percebem a diferença? Então, imagine quando a gente faz uma frase dessa, que segura um argumento bom da gente e a gente acaba sendo ambíguo e aí tem problema lá na frente na redação, em tudo que a gente diz. Tá? Outro exemplo. Encontrei Marcos e a namorada na rua. Informe-lhe que sua irmã estava chegando do exterior. Quando eu digo assim, encontrei Marcos e a namorada na rua, informe-lhe. Esse li, lembra que a gente trabalhou esses pronomes? O li pode retomar tanto Marcos quanto a namorada. Então, quando eu digo informe-lhe, esse li aí deixa ambíguo, porque informe-lhe pode ser informar a quem? Ou a Marcos ou a namorada. Lembra que o li pode retomar um pronome? Então, a gente fica sem saber. É a irmã de quem? De Marcos ou da namorada? Então, como é que a gente pode fazer? Encontrei Marcos e a namorada na rua. Você também pode dizer assim, ó. Informe a ele. Por que a ele? A ele não pode ser a namorada, só pode ser Marcos. Ou eu posso dizer, aqui nem informe ele não, informei ele, tá? Desculpa aí. Informei ele. Então, quando eu digo assim, ó, encontrei Marcos e a namorada na rua, informei-lhe que sua irmã estava chegando no exterior. Você informou a quem? Então, você tem que definir como a gente tem aí um masculino e um feminino, mas o li, ele não tem gênero. Tanto o li pode substituir o homem como a mulher. Certo? Aí eu posso também dizer, informei a ela que sua irmã estava chegando do exterior. Então, a ele só pode retomar Marcos e a ela só pode retomar quem? Namorada. Certo? Outro exemplo. Papai falou à secretária que mora neste bairro. Quem é que mora nesse bairro? O pai ou a secretária? Esse que aqui, com pronome relativo, ele pode retomar secretária, que é o que está mais próximo, mas ele também pode entender que é o pai. Pode ter duas interpretações. O pai ligou para a secretária e falou que ele mora no bairro, ou essa frase pode estar dizendo que o pai falou para uma secretária que mora neste bairro. Então, quem é que mora? Então, a gente pode resolver esse problema refazendo a estrutura da frase para não ter a ambiguidade estrutural. Embaixo. Papai, que mora neste bairro, falou com a secretária. Eu peguei o que mora neste bairro. Deixa eu pegar aqui uma coisinha. Eu peguei aqui, ó, a expressão que mora neste bairro e coloquei aqui, ó. Peraí. Cadê o molho aqui? Eu peguei a expressão que mora nesse bairro, coloquei aqui depois de papai. Então, ele agora está próximo de papai. Eu coloquei entre vírgulas. Então, essa característica é do pai, ó. Papai, que mora neste bairro, falou com a secretária. Então, aí, não tem mais ambiguidade. Está claro que quem mora nesse bairro é o pai. Agora,
Ele também pode dizer, a secretária que mora neste bairro ouviu de papai. Quem é que mora agora neste bairro? A secretária. Então, gente, fazer com que as ambiguidades eles não aconteçam é um ponto crucial para o que você diz ele seja claro e objetivo. Certo? Essa frase aqui. O juiz declarou ter julgado o réu errado. Errado pode ser um adjetivo de réu, é o réu errado, quer dizer, não é o réu que deveria ser, ou errado pode ser a forma como ele julgou. Então, quando eu digo o juiz declarou ter julgado o réu errado, eu posso entender de duas formas. Uma, que o juiz julgou o réu que ele não devia julgar, ou pode-se entender que o juiz julgou errado, de forma errada, o réu. E veja como você muda o entendimento. Você diz que o réu não é o que deveria ser, e o outro você diz que o juiz errou feio no julgamento do réu. É completamente diferente. Como é que a gente pode resolver? O juiz declarou ter julgado errado o réu. Só é pegar o errado aqui, ó, e botar aqui para frente. Porque errado tanto pode ser advérbio, quanto pode ser adjetivo. Quando eu digo réu errado, errado aí é adjetivo. Então, o réu é errado. Mas também pode ser ter julgado errado. Errado é a forma como ele julgou. Vejam como só botar o errado para cá faz com que essa ambiguidade não exista, tá certo? Então, se eu quiser dizer que ele julgou errado, eu posso resolver assim. O juiz declarou ter julgado errado o réu, quer dizer, a forma como ele julgou foi errada, e eu também posso dizer assim, ó, o juiz declarou ter julgado o réu de forma errada. Ó, tanto aqui julgado errado, quanto julgado de forma errada, é o modo como ele julgou. Aqui em cima, parece mais que o réu é errado, foi o réu errado, devia ser outro réu. Vocês estão entendendo? Entendendo aí, galera? Sim, professor. Sim, professor. Vamos lá, outros exemplos. A mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Vê, a mesma coisa daquele que, né? Quem é que estava terminando o serviço? A filha ou a mãe? Fica ambíguo. O que eu posso entender? Que a mãe disse à filha que a mãe estava terminando o serviço e avisou a filha, ou a mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Então, quem é que estava terminando o serviço, a mãe ou a filha? Então, como é que a gente pode resolver? A filha, a mãe avisou que estava terminando o serviço. Quer dizer, a mãe avisou a filha, primeiro lá na frente tem a filha, a mãe avisou que estava terminando o serviço. Então, a mãe avisou que estava terminando o serviço, a filha. Então, você pode tanto dizer assim, ó, começar esse primeiro exemplo, ó. A filha, a mãe avisou que estava terminando o serviço, ou também pode dizer, botar esse filho aqui, ó, lá no final. A mãe avisou que estava terminando o serviço, a filha. E embaixo, a mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Quem é que estava terminando o serviço aqui? Só uma vírgula aqui, ó, faz com que essa característica seja do mais próximo. Então, a ambiguidade é complicado, do cuidado. Mais alguns exemplos. Ô, professor, Oi. só para ver se eu entendi direitinho. No caso da escrita aí tem uma crase, né? Porque, tipo, ficaria a mãe avisou a filha, aí para não deixar os dois A, colocou uma crase. Aí na Isso. forma escrita tem sentido, né? Tem, porque quem avisa, avisa a alguém alguma coisa. Então, a mãe avisou alguma coisa à filha. Só que quem avisa Então, a... Exatamente, por isso que tem crase. mas estou dizendo assim, então tem mais sentido escrito, a ambiguidade é mais no sonoro, né? Isso. Ah.
Só que mesmo assim aqui, mesmo no escrito, quando você coloca o que aqui, ó, do lado do filha, parece que é filha, mas também pode ser mãe. Então, mesmo na escrita, o que muda aqui é a vírgula que você coloca, que faz com que essa característica que seja aqui, que termina no serviço, é uma explicação do que está mais próximo, que é filha. Só que tudo oralmente fica mais difícil quando tem crase, porque você, como você falou, porque a gente não sabe que tem crase quando está falando. Então, fica mais difícil na fala, realmente. Outro exemplo. O professor da Maria terminou a aula fazendo apontamentos no seu caderno. Aí, quando tem no seu caderno, é o caderno de quem? De Maria ou do professor? Que o professor pode pegar, terminou a aula, fez apontamentos no caderno dele ou no caderno dela. Porque seu é um pronome que concorda com a coisa possuída, né? Pronome possessivo. Seu caderno, ele não é seu no masculino porque concorda com o professor, não. É seu porque concorda com o caderno. Se fosse caderneta, seria sua caderneta. Então, quando eu digo o professor da Maria terminou a aula fazendo apontamentos no seu caderno, fica ambíguo. No seu caderno de quem? De Maria ou do professor? Como é que a gente pode resolver isso? O professor da Maria terminou a aula fazendo apontamentos no caderno dela. Ou você também pode dizer, o professor da Maria terminou a aula fazendo apontamentos no caderno dele. Porque seu não sabe se é ele ou ela, mas dele ou dela só pode ser do masculino ou do feminino. O professor da Maria terminou a aula fazendo apontamentos no seu próprio caderno. Se eu estou falando que foi o professor que terminou, o seu próprio é o próprio de quem? Do professor. Tá bom? Então, a gente viu exemplos em que a ordem das palavras, como você estrutura a frase, faz com que exista uma ambiguidade. Mas, também, aquela a gente chama de ambiguidade estrutural. Mas também existe uma ambiguidade pelo sentido das palavras, que a gente chama de ambiguidade lexical. Lexical vem de vocabulário, da palavra. Ou polissemia. O que é polissemia? Vários sentidos. Tá? Só que existe uma diferença. A ambiguidade lexical é quando o que deixa a palavra ambígua é o significado da palavra. Não é mais a estrutura dele. Eu vou dar um exemplo aqui. Ficamos sem rede ontem pela tarde. Se eu falar essa frase aqui, ficamos sem rede ontem pela tarde, tá claro que rede é essa? Pode ser rede de deitar, eu fiquei sem rede, e também pode ser rede relacionada à internet. Agora, logicamente, que se a gente está numa conversa falando sobre internet, essa frase ela vai ser subentendida que a gente está falando de quê? De internet. Então, o próprio contexto faz com que minha frase ela não seja ambígua. Mas essa frase sozinha, ficamos sem rede ontem pela tarde, ela é ambígua, porque rede aí pode ser várias coisas diferentes. Se a minha conversa estiver claro que eu estou numa praia e que nessa praia ela é deserta, não tem internet, quando eu digo ficamos sem rede ontem pela tarde, rede também pode ser outra coisa. Rede pode ser rede de pescar, rede pode ser várias coisas. Então, dependendo do contexto, para a palavra ela não ter uma ambiguidade lexical de sentido, o contexto ele tem que estar ao alcance da gente. Mas essa frase sozinha, ficamos sem rede ontem pela tarde, ela tem uma ambiguidade lexical. Por quê? A palavra rede, vejam que não é mais a estrutura da frase, como a gente viu lá atrás. É o próprio significado da palavra rede, por isso que é ambiguidade lexical, ambiguidade da palavra, do significado da palavra. E poli significa vários. E sêmica ou semântica significa vários, que tem vários sentidos.
Só que a ambiguidade, ela é algo negativo, tá? Porque a gente descreve algo, se ficar ambíguo, a gente não vai saber o que eu quero dizer, eu não vou conseguir entender qual o sentido do meu vocábulo, da minha expressão, tá certo? Aqui, ó, na segunda frase, eu e Maria combinamos de nos encontrar ao lado do banco. Essa frase sozinha, sem contexto, eu tenho como saber se é o banco de sentar ou se é o banco lá do dinheiro, a instituição financeira? Não. Então, eu chego para você e digo, ó, eu e Maria, a gente vai se encontrar lá do lado do banco. Aí você, que banco? Porque banco pode ser banco de sentar, banco pode ser banco da praça, banco pode ser o banco que a gente tira dinheiro. Então, vejam que a ambiguidade aqui não é mais a estrutura da palavra, é o significado da palavra. Por isso que é uma ambiguidade, ou pode chamar também de ambiguidade semântica, que é do sentido da palavra. Tá? Aqui, ó. Mal chegou perto do banco, quebrou o braço. Vejam se dois contextos diferentes, essa frase não vai dar o mesmo sentido. Eu posso dizer que alguém entrou no meu carro e assim que ele chegou, ele quebrou o braço do meu banco. No banco do carro. Ou eu posso dizer que uma pessoa estava indo até o banco tirar dinheiro e quebrou o braço dele. Então, tanto o banco aqui quanto o braço, ele tem vários sentidos, é polissêmico. E aqui, provavelmente, essa ambiguidade, ela não como é que eu posso dizer? Intencional. A pessoa escreveu mal a frase, falou mal a frase. Então, ela está ambígua, ela está dúbia, ela está com vários sentidos. Então, esse banco pode ser banco do carro, pode ser o banco também da praça. Ele estava perto de uma praça, quando chegou perto do banco da praça, ele quebrou o braço dele. Certo? Aqui, ó. Pedro Henrique procurava balas perto de sua casa. Aí você, balas? Esse balas, tanto pode ser a bala de tiro de um projétil, ou pode ser confeito, né? As guloseimas que a gente usa. Então, frases soltas, como estão aqui, se você não der o contexto real e bem estruturado para essas palavras, elas podem ficar soltas e a pessoa não entende o que você está falando. Então, quando a gente vai escrever uma redação do vestibular ou qualquer outro texto que espera-se dele que seja objetivo, a gente tem que fazer com que as ambiguidades elas não aconteçam. Mas, por exemplo, se fosse um texto poético, em que eu estivesse falando sobre guerras, a guerra, e eu digo, as crianças recebem balas. No meu poema, eu posso estar querendo deixar a ambiguidade proposital, para eu entender que as crianças tanto são mortas, quanto, ao mesmo tempo, recebem coisas positivas. Então, na poesia, existe esse espaço para que existam essas outras interpretações. Mas, na minha redação, no meu texto dissertativo, isso não pode acontecer, porque senão vai vir outras interpretações e o corretor não vai saber a que você está se referindo, tá? Agora, vejam que todas essas frases, elas foram criadas tanto com a estrutura mal feita, e acabando ficando ambíguo, ou a palavra não dá para entender o significado dela. Mas a publicidade recorre muito a esse artifício, que é a polissemia, que é os vários sentidos de uma palavra, para fazer com que a publicidade ela seja mais eficaz, mais interessante. Faz um jogo, uma brincadeira de sentidos que o cliente, quem está recebendo essa mensagem, esse leitor, esse interlocutor, vai entender o que a publicidade quer dizer. É um jogo de palavras. Então, existe
uma ambiguidade proposital, que a publicidade faz, também quem faz muito é a literatura, como eu falei para vocês. A música, né, tem muito duplo sentido, mas esses duplos sentidos e essa polissemia, ela é intencional, então ela é positiva. É diferente da ambiguidade, que a ambiguidade você cria uma estrutura que dá vários sentidos e você acaba não sendo entendido. Então, a polissemia, lembrando, poli, vários, e semia, sentidos, a polissemia, ela é positiva. Quando, dentro do seu texto, existe uma intenção para isso. Tá certo? Então, você vai compreender o que está sendo dito por entender o jogo de sentido que se fez com aquela palavra. Tá certo? Eu vou ler para vocês aqui um poema de Manuel Bandeira. E eu queria que vocês me dissessem onde é que tem polissemia aí, onde é que tem que palavra ou que tem polissemia aí. O bicho, Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era o rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Qual é a polissemia que tem aí? Qual é a palavra aí que tem vários sentidos? Mais de um sentido. Alguém consegue? Alguém consegue me dizer onde é que tem essa ambiguidade aí? Eita, ficaram calados, foi? Onde é que tem aí? Pensando aqui, professor. Qual é a palavra aí que tem mais de um significado? Eu acho que bicho. Bicho. Porque é a seguinte, existiu aí uma quebra de expectativas. Quando eu falo bicho, e o bicho significa aí tanto animal, mas um animal também pode significar um monstro, né? Um bicho, e também significa o homem. Então, a literatura usa muito desse artifício da polissemia, porque a literatura tem isso. A ambiguidade, a polissemia, é uma figura de linguagem. A literatura usa desses vários sentidos da palavra para que o poema seja lírico, né? Seja literário. Então, a palavra bicho aí é que deixa o meu texto não é ambíguo, porque no final a gente entende que o bicho é quem? É o homem. Então, essa polissemia acontece aí nos significados de que palavra? Bicho. Certo? Vamos lá, essa propaganda aqui, eu acho que vocês conhecem. Nessa propaganda aí da Nescau, onde é que tem essa ambiguidade, né, de sentidos, proposital? Ou será que a Nescau errou em alguma coisa aí? Que tem alguma coisa aí que tem ambiguidade? Nescau, energia que dá gosto. Tem alguma frase, tem alguma coisa aí que tem duplo sentido aí? Energia que dá gosto. A primeira é que o Nescau, ele dá sabor, né? A energia que dá sabor, entendeu? O Nescau, ele dá sabor, dá gosto. E energia que dá gosto é igual aquela expressão que a gente diz, meu filho me dá, é bom que dá gosto. Energia boa, energia que dá boa, que dá gosto, que é bom. Então, existe aí uma polissemia, um jogo aí de duplo sentido, que dá gosto pode significar duas coisas. Que dá o sabor das coisas e energia que dá força, que dá gosto, que é legal, tá? Vamos para outro exemplo. Bombril, né? As propagandas maravilhosas da Bombril. Aí, o ator aí que está interpretando aí um índio, né?
Ele diz assim: mingostar limpol natural. Único branco que respeitar a natureza. Qual é a palavra aí que tem essa polissemia, que tem vários sentidos? Vocês sabem que branco aí pode significar duas coisas. Quando ele diz o único branco que respeita a natureza, esse branco é o próprio... Oi? Pode falar. Não, eu tava aqui pensando no sentido da frase. Branco pode ser o detergente, que é branco, porque ele é natural, e branco também pode ser o homem branco. Então, aí existe uma mensagem de que o homem branco não respeita a natureza, mas o branco limpol, sim. Então, essa polissemia aí é um jogo, uma ironia entre o homem branco, que não respeita a natureza, e o limpol branco, que respeita. Então, a palavra branco aí é polissêmica, então tem vários sentidos. Então, o Enem cobra muito isso, para ver se vocês entendem qual foi a estratégia que a publicidade ou a poesia utilizou através do significado das palavras. Onde é que existe a polissemia? Tá certo? Esse aqui é perfeito. Vocês sabem que existem várias capitais que são cidades, né, e estados que são, como é que eu posso dizer, procurados muito no carnaval, né, como Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Bahia. E o Ceará não tem uma tradição de carnaval de rua. Aí o governo do Ceará produziu essa publicidade aí, vê que interessante. Aí diz assim, ó, carnaval no Ceará. Também tem Mangueira, Beija-Flor e 573 quilômetros de praias paradisíacas para você desfilar em alto astral. E aí, quais são as palavras aí que tem polissemia, que tem esse duplo sentido intencional? Eu acho que Mangueira e Mangueira, professor. Beija-Flor. Assim, eu entendi no sentido de, eu não sei se estou errado, mas eu entendi no sentido de, tipo, Mangueira. Não é o nome de uma escola de samba. É o pé de manga. Que quando tem aqui, ó, também tem, quer dizer o seguinte, ó, lá no Rio de Janeiro tem a mangueira, né? Aqui também a gente tem mangueira, só que a mangueira aqui é no sentido de pé de manga, algo natural. Beija-Flor, a gente também tem, só que lá o Beija-Flor é a escola de samba. E ele diz mais, para você desfilar. Desfilar também aí tem dois sentidos. Desfilar no carnaval, que é desfilar com a fantasia, e desfilar aí na propaganda do Ceará, quer dizer, para você desfilar na praia, para você andar na praia. Então, a publicidade utilizou-se da polissemia para fazer um jogo aí entre Mangueira, que é uma escola de samba, e um pé de manga, e a Mangueira, que é o pé de manga, que é o sentido primeiro da palavra mangueira, Beija-Flor e a palavra desfilar. Então, o Ceará joga na cara do Rio de Janeiro que lá no Ceará tem tudo isso e ainda tem 573 quilômetros de praia. Então, lá é no Sambódromo e aqui no Ceará, né, na propaganda do Ceará, é algo natural. A gente tem Mangueira, Beija-Flor para você desfilar, não só no Sambódromo, que tem poucos metros, mas em 573 quilômetros de praia. Arretada, né, a propaganda do governo do Ceará. Ruffles. Eita, quem é que não gosta de Ruffles aí? Eu gosto de Ruffles, né? Vejam. A Ruffles, ela tem uma característica muito própria, que são as ondas da batata, que são características, que traz um símbolo para a marca. Existem outras batatas, mas quem colocou, afirmou essa marca da onda,
Foi a Ruffles. Então, quando a Ruffles diz assim, Ruffles, tire uma onda, onda aí refere-se à onda da batata, ou tirar uma onda com uma expressão que a gente diz, tirar onda, tipo, tirar onda, ficar massa, né? Fazer uma coisa massa, legal. Então, tirar uma onda aí pode ser a onda da batata, ou tirar onda no sentido dessa linguagem mais figurada aí, do dia a dia, né? Onda tem dois significados. Essa aí é ótima. A propaganda da Bono. Encha seu filho de bolacha. Vocês sabem que para a gente aqui em Pernambuco, não teria muita. A gente acharia estranho alguma coisa aí, porque no sul, biscoito eles chamam de bolacha. Então, existe bolacha salgada, que é a bolacha que a gente chama de creme cracker, né? E o biscoito eles chamam de bolacha doce, que é o biscoito recheado da gente. Então, encha seu filho de bolacha, existem dois sentidos aí de bolacha. Lógico que ele não está mandando, a propaganda não está mandando a mãe pegar e bater no filho, mas ele brinca com os dois sentidos de bolacha. Quando, assim, quando o seu filho estiver errado, encha ele de bolacha. Então, ele briga com o sentido de bolacha, que é o biscoito, e bolacha, que seria um tapa, né? Então, o duplo sentido aí da palavra bolacha. Alguém consegue me dizer aí onde é que tem ambiguidade aí, ou polissemia aí nessa propaganda do dicionário Aurélio? Isso é um dicionário, tá? Eu acho que é porque Aurélio, tipo, dicionário, você aprende coisas novas, né? Aí tem ali bom pra burro. Tipo, bom pra quem é burro, meu Deus. Mas qual é o outro sentido que tem burro? Você aí, burro aí seria alguém que não é inteligente, mas qual seria o outro sentido? Tipo, sei lá, muito bom. Isso. Então, essa propaganda brinca com os dois sentidos, de bom para burro, quer dizer, ele é muito bom, e é bom para quem é burro, para quem não sabe. É uma propaganda muito legal, né? Muito interessante, que existe a polissemia aí da palavra burro. Burro, alguém que não tem inteligência, ou burro aí na expressão bom para burro, que significa muito bom. Esse aí é podre. Esse daí alguém aí, os meninos, né, principalmente, que quando tiver lá, mais de 45 anos, 50, vão falar um pouco sobre exame de próstata. Qual é a palavra aí a palavra específica nessa publicidade que ela é polissêmica? Tocar. Tocar. Porque quando diz assim, exame de próstata, é preciso tocar no assunto, ele tem um jogo de palavras de tocar no assunto, quer dizer, falar sobre o assunto, ou tocar no sentido de tocar, porque o exame de próstata ele é feito com o dedo, né? É feito um toque. Então, a publicidade, veja que a publicidade aí ele faz isso como uma forma de ficar interessante, de trazer alguns significados interessantes para que a propaganda ela atinja o seu público, mas ela tenha recursos interessantes. E um desses recursos que a publicidade usa é exatamente a polissemia, tá certo? Ou a ambiguidade intencional. Tá certo? Muito bem. Aí, o que eu vou falar para vocês, para a gente terminar esse assunto, a gente vai fazer agora 7 questões, e eu quero que vocês participem, tá certo? Para vocês responderem aí. Vocês preferem... vocês preferem que vocês peguem aí um papelzinho e vocês vão anotando as respostas, e depois eu volto para dizer o gabarito, que aí vocês veem quanto vocês acertaram? Prefere fazer assim? Não é melhor? É melhor. Então, pega um papelzinho aí, ou no celular mesmo, onde vocês estiverem aí, e coloquem aí de 1 até 7. Certo? Aí eu vou ler a questão e vocês não precisam falar a resposta não, tá certo? Quando eu
vão preparando aí. Quando eu terminar as 7 questões, eu volto. Aí vocês colocam as respostas de vocês lá nos comentários lá, tá? No chat. Aí bota a resposta lá, de 1 até o 7. Então, vocês digitam aí em algum lugar. Posso começar? Posso começar? Pronto. Aí, só para a gente terminar essa parte aí, tá certo? A ambiguidade, ela também, gente, ela acontece muito nas músicas. As músicas, principalmente as músicas populares, o funk, o frevo, o passinho, existe muita ambiguidade, existe muito duplo sentido, mas ele é intencional. Normalmente é com teor sexual, né? É com teor erótico, mas essa ambiguidade ela é intencional, tá certo? Também existe ambiguidade no humor, nas piadas. A piada normalmente ele só tem graça porque existe ambiguidade no sentido que só é revelado no final. Tá? As tirinhas, então, a ambiguidade ela é utilizada muito, tá certo? E como a gente na redação, como eu falei para você, a ambiguidade na redação, vai escrever um texto dissertativo, não deixem o texto ambíguo, não crie frases ambíguas. Tem gente que adora fazer uma análise das coisas com ironia, né? Com duplo sentido. Na redação do vestibular, não faça isso. Tá certo? Porque é uma dissertação e um dos critérios para analisar a dissertação é a objetividade e que seu texto esteja sucinto, direto e claro. Beleza? Vamos lá para a primeira questão aí. Vocês vão lendo aí, mas eu vou lendo aqui também, tá certo? Então, todas são de letra A até E. Tem questões aí do ITA, do Enem, tá? Lembrando que, normalmente, essas questões assim, mais diretas, em que se pede para você analisar as frases, não são muito próximas do Enem, mas são próximas, sim, da UPE. Quem for fazer aí o IFPE, concursos públicos, cai muito assim, tá? Vamos lá. Analise a única frase em que a ordem de colocação das palavras não produz ambiguidade. Quer dizer, qual é a única frase aí que a ordem de onde as palavras estão não produz ambiguidade? Se tem ambiguidade, é por outra coisa, não pela ordem. Certo? Vamos lá. Primeiro, Rossi pede ao STF processo por calúnia contra Mota. B. É só colocar as moedas, girar a manivela e ter a escova já com a pasta embalada nas mãos. C. Casal procura filho sequestrado via internet. D. Câmara torna crime porte ilegal de armas. E. Regressou a Brasília depois de uma cirurgia cardíaca com cerimonial de chefe de Estado. Quais delas aí a ordem das palavras não produz ambiguidade? Rossi pede ao STF processo por calúnia contra Mota. É só colocar as moedas, girar a manivela e ter a escova já com a pasta embalada nas mãos. Casal procura filho sequestrado via internet. Câmara torna crime porte ilegal de armas. Regressou a Brasília depois de uma cirurgia cardíaca com cerimonial de chefe de Estado. Anotem a resposta de vocês. Qual que vocês acham aí que não tem ambiguidade?
Pronto? Pronto, posso para o segundo? Segundo. Dentre as seguintes frases, assinale aquela que não contém ambiguidade. Que não tem ambiguidade. Letra A. Peguei o ônibus correndo. B. Esta palavra pode ter mais de um sentido. C. O menino viu o incêndio do prédio. D. O deputado fala da reunião no Canal 2. E E. Vi um desfile andando pela cidade. Qual dessas frases não tem ambiguidade? Essa é mais fácil, né? Terceira. Leia o texto a seguir. Quando Milton Campos foi governador de Minas Gerais, teve como secretário o senhor Pedro Aleixo. Contam os mineiros que, para qualquer providência, Sua Excelência anunciava: preciso falar com o Pedro primeiro. Dr. Milton quase foi eleito vice-presidente da República. Se tivesse chegado à presidência, estaríamos, no mínimo, com a monarquia instaurada no Brasil, pois os brasileiros que pretendessem realizar qualquer empreendimento teriam que falar com Pedro primeiro. O texto acima trabalha com a possibilidade da ambiguidade obtida devido a semelhança sonora entre numeral e adjetivo, posposição do adjetivo, leitura do advérbio como numeral, leitura do numeral como advérbio e utilização da vírgula antes do numeral. Esse Pedro primeiro, né? Então, preciso falar com Pedro primeiro. Né? Realizar qualquer empreendimento, teriam que falar com Pedro primeiro. Deixa eu botar aqui para vocês verem as respostas aí. O quarto foi do Enem. Tá? Tem a questão aí do Enem. No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal... Tem como voltar, por favor? Oi? Tem como voltar, por favor? Essa aqui do terceiro? É as alternativas. Certo. Pronto? Vamos para a quarta. No ano do Enem, essa daí, tá? Ela, você pode ver que o Enem faz uma... Como é que você poderia evitar uma escrita ambígua, tá? No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: campanha contra a violência do governo do Estado entra em nova fase. Campanha contra a violência do governo do Estado entra em nova fase. Lê de novo.
Campanha contra a violência do governo do Estado entra em nova fase. A manchete tem um duplo sentido, quer dizer, ela é ambígua, né? E isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da notícia, certo? Qual é o objetivo da notícia? Porque, veja só, o Enem nunca poderia cobrar qual é o significado dessa frase sem explicar o contexto. Mas o Enem lá em cima diz que o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Então, como é que a gente evita que esse texto fique ambíguo? Aí ele diz, considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação, quer dizer, com a seguinte escrita. Campanha contra o governo do Estado e a violência entram em nova fase. A violência do governo do Estado entra em nova fase de campanha. Campanha contra o governo do Estado entra em nova fase de violência. A violência da campanha do governo do Estado entra em uma nova fase. Ou campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase. Qual dessas 5 frases seria a forma ideal para que não houvesse duplo sentido? Então, qual seria a frase? Pronto? Vamos para a questão 5. Essa é do ITA, viu? É bem difícil essa do ITA. Mas se você olhar direitinho, não é tão difícil, não. Assinale a opção em que a ambiguidade ou efeito cômico não decorre da ordem dos termos. Então, qual é a ambiguidade aí que ocorre pelo sentido da palavra, não pela ordem das palavras? A. O estudo analisou por 16 anos hábitos como caminhar e subir escadas de homens com idade média de 58 anos. O estudo analisou por 16 anos hábitos como caminhar e subir escadas de homens com idade média de 58 anos. Andando pela zona rural do litoral norte, facilmente se encontram casas de veraneio e moradores de alto padrão. Todos aí, ele diz de onde está essa mensagem. Aí está na Folha de São Paulo, o primeiro também. Letra C. Atendimento preferencial para idosos, gestantes, deficientes, crianças de colo. Placa sobre um dos caixas de um banco. D. Temos vaga para rapaz com refeição. Placa em frente a uma casa em Campinas. E letra E. Detido acusado de furtos de processos. Então, qual deles aí, qual dessas letras, a ambiguidade existe, mas não é por causa da ordem, e sim pela palavra, né? Pelo significado da palavra.
O estudo analisou por 16 anos hábitos como caminhar e subir escadas de homens com idade média de 58 anos. Andando pela zona rural do litoral norte, facilmente se encontram casas de veraneio e moradores de alto padrão. Atendimento preferencial para idosos. Desculpa, atendimento preferencial para idosos, gestantes, deficientes, crianças de colo. Temos vaga para rapaz com refeição. Detido acusado de furtos de processos. Aí, qual dessas opções, a ambiguidade ou esse efeito cômico não vem da ordem dos termos, não é um erro de ambiguidade estrutural, né? Da estrutura da palavra, da ordem das palavras, e sim do significado delas e da própria palavra. Tá? Pronto? Questão 6. É da PUC. A ambiguidade é um problema de construção na produção da mensagem. Ela se dá a partir de vários fatores. Cadê? Como você pode ter observado, o pronome ela pode ter vários referentes. Pode ser ambiguidade, construção, produção ou mensagem. Por isso, essa construção é ambígua. Agora, analise as frases a seguir. Então, a gente tem 3 frases aí. 1, 2 e 3. É a cara da UPS, as questões assim, tá? Atlético quebra a invencibilidade do São Paulo em casa. Atlético quebra a invencibilidade do São Paulo em casa. O deputado falou para os seus colegas que suas observações quanto ao relatório apresentado não deveriam ser revistas. Policial atira em assaltante com arma de brinquedo em São Paulo. 3 frases aí para a gente analisar. Atlético quebra a invencibilidade do São Paulo em casa. O deputado falou para seus colegas que suas observações quanto ao relatório apresentado não deveriam ser revistas. E policial atira em assaltante com arma de brinquedo em São Paulo. Vamos lá. A frase 1 é ambígua. Ele está dizendo que a frase 1 ela é ambígua. E uma das possibilidades de reconstruí-la sem ambiguidade seria a seguinte. Em casa, Atlético quebra a invencibilidade do São Paulo. Lembrando que ele quer a alternativa que contém um comentário incorreto sobre as frases. Então, qual as letras aí possui um comentário que está errado? Então, na primeira, esse comentário está correto, dizer que a frase 1 é ambígua e que uma das possibilidades de reconstruí-la sem ambiguidade seria o seguinte. Em casa, Atlético quebra a invencibilidade do São Paulo. 2. A frase 2 é ambígua e uma das possibilidades de reconstruí-la sem ambiguidade seria o seguinte. O deputado falou para os seus colegas que as observações dele quanto ao relatório não deveriam ser revistas. C. A frase 2 é ambígua e uma das possibilidades de reconstruí-la sem ambiguidade seria a seguinte. O deputado falou para os seus colegas que as observações deles não deveriam ser revistas quanto ao relatório apresentado. D. A frase 3 é ambígua e uma das possibilidades de reconstruí-la sem ambiguidade seria policial atira em assaltante que estava com arma de brinquedo. A frase 3 é ambígua
E uma das possibilidades de reconstruí-la sem ambiguidade seria a seguinte: policial atira em assaltante portando uma arma de brinquedo. Qual dessas aí tem um comentário incorreto? Vou botar aqui para vocês verem as frases. Atlético quebra a invencibilidade do São Paulo em casa. O deputado falou para os seus colegas que suas observações quanto ao relatório apresentado não deveriam ser revistas. E policial atira em assaltante com arma de brinquedo em São Paulo. E aí são as alternativas. Claro, gente, que a gente está fazendo isso de uma forma rápida, tá? Mas aí vocês com mais tempo vão ter, com certeza, até ver detalhes que na pressa assim, a gente não vai ver, tá? Isso aqui é só uma forma da gente ver se vocês entenderem. Pronto? E a última é uma questão do Enem, outra questão do Enem aí também, tá? Aí temos aí uma família, né? Isso é uma charge, né? A gente tem aí uma família aí numa rede, aí tem um nome lá na plaquinha, rede social. Aí o cara diz, rede social aqui em casa é outra coisa. Estão vendo aí a charge? Estão vendo, gente, a charge? Sim. Vamos lá. Sim. Aí, vamos lá. Essa é fácil, tá? O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. O que quer dizer com isso? Uma charge, ela tem que provocar que efeito? Um efeito de criticidade, de humor, mas esse efeito ele é provocado com combinações tanto visuais, que são as imagens, quanto recursos linguísticos, que são as palavras. Então, uma charge ela tem essas duas coisas. No contexto da ilustração, a frase proferida pelo homem lá recorre a polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social, para transmitir a ideia que pretende veicular. B. Ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. C. Homonímia. Homonímia, gente, são palavras que se escreve de formas iguais, mas têm significados diferentes. Homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Personificação, para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Personificação também é chamada de prosopopeia, quando você dá vida a elementos que não têm vida, tá? Você diz, por exemplo, a flor sorriu para mim. Flor não sorri, tá? E é antonímia, né? Trabalhar com antônimos. Para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Então temos aí 5 opções da nossa última questão. Vou botar lá para vocês verem a telinha, a charge. Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. E aqui as alternativas.
Então, qual é o efeito, né, e qual é a figura de linguagem, né? Qual é o texto recorre a quê, né, para trazer esse efeito de sentido? Polissemia, ironia, homonímia, personificação ou antonímia. Certo? Peguem seus gabaritos, comentem lá no chat para a gente analisar e ver se vocês acertaram. Vamos lá? Quem é que vai comentar aí para a gente ver quem acertou? Tem uns bem difíceis, tá, gente? Façam assim, que nem a Alice, ó, gente. Botem na ordem, assim. Isso. Maria Clara já botou. Andreina. Aline. Maria Isabelle. Marlon. Brena, Alane. Açucena. Letícia. Kevin. Gabriela da Silva Gomes. E Ali. Quem acertar aí vai ganhar um prêmio, viu? Quem acertar tudo, viu? Quem acertar tudo. E quem acertar só metade? Quem acertar só metade, chora. Meio ponto, né? Meio ponto, 0,5. Tá bom, eu boto. Meio ponto, então. Vamos lá? Te amo. Vamos ver lá as respostas, tá? Olha, não fiquem tristes se vocês errarem muito, não, ou erraram, porque realmente vocês tiveram pouco tempo para analisar e as questões são um pouco difíceis, tá? Mas aí vocês voltem lá e vejam. Primeiro, qual é a resposta que vocês colocaram? Diga aí, no áudio. Eu coloquei a letra A. Botei letra D. Coloquei letra C. Letra A. Coloquei letra D. Vamos lá. Eu vi aí que as respostas são A e D, né? Realmente, as outras são muito fáceis. Realmente não tem ambiguidade, né? A B não tem. A B, ao contrário, todas têm ambiguidade. Por exemplo, girar a manivela e ter a escova já com a pasta embalada nas mãos está completamente ambígua. Casal procura filho sequestrado via internet. A gente não entende se ele foi sequestrado através da internet ou se ele procura via internet, não é isso? E a letra E, o cara regressou de Brasília depois de uma cirurgia cardíaca, ninguém sabe se ele regressou e teve um cerimonial de chefe de Estado ou se a cirurgia dele foi feita com cerimonial de chefe de Estado. Não é isso? Então tem letra A e tem letra D. A alternativa que não tem ambiguidade, né, é a letra D. Certo? Câmara torna crime porte ilegal de armas. É uma frase completamente sem ambiguidade, trazida aí por uma questão de colocação das palavras. Certo? Então, a resposta é a letra D. Vamos para a segunda. Dentre as seguintes frases, analise aquela que não contém ambiguidade. Qual é? Eu coloquei a letra B. Eu botei B. Eu coloquei B também. Coloquei B. Alguém botou outra sem ser B? E vai provar por A mais B, que é outra letra? Vamos lá. Na primeira, gente, é ambígua, né? Porque não se sabe se o cara foi pegar o ônibus
e ele estava correndo, ou se ele foi pegar o ônibus e o ônibus estava correndo. Esse correndo pode ser uma ação tanto do ônibus quanto dele. Então, ele está ambíguo aí. A letra B, esta palavra pode ter mais de um sentido, a palavra não tem ambiguidade nenhuma aí. Tá? A C, parece com aquela que a gente viu lá na análise, né? O menino viu o incêndio do prédio. Então, ninguém sabe se ele viu o incêndio e ele estava no prédio ou ele viu um incêndio do outro prédio, né? Ele viu o incêndio do prédio. Estava em outro prédio que estava sem incêndio e viu do prédio que estava com incêndio. O D, deputado fala da reunião no canal 2. Ninguém sabe se ele fala no canal 2 da reunião ou se ele fala da reunião que acontece no canal 2. Certo? E vi um desfile andando pela cidade, é ambígua, né? Então, a resposta é letra B de bola. Terceiro. Gente, essa questão aí, a ambiguidade é porque se é como... Esqueci o nome da aluna que falou agora há pouco sobre a questão da entonação, né? Quando se fala. Então, o problema aí é Pedro I, para não confundir com Pedro I. Então, você pode ler como se fosse Pedro primeiro como um advérbio, um é primeiro, ou ler ele como um numeral, de Dom Pedro I, por exemplo, de Pedro I. Então, a resposta é letra C. Tá? É como diz assim, ele chegou primeiro. E dizer Pedro I. Então, Pedro chegou primeiro e Pedro I. Então, para não ter esse problema com a leitura, a gente ser um advérbio ou numeral. Letra C. Essa do Enem é ótima, né, gente? Essa do Enem é a cara do Enem. Por quê? Não é uma questão metódica, né, de classificação, mas pede para que você perceba que essa notícia aí, desculpa, essa manchete tem duplo sentido e como fazer para que ela não tenha mais. Certo? Qual é a resposta? Eu botei E. Eu botei letra E. Mais Também alguém? botei letra E. As meninas aí arrebentando, né? Os meninos não falam nada. Vamos lá. Essa é simples, né? Porque, veja, você pode entender, ela foi mal feita, por quê? Se a intenção dela era falar que o governo promoveu uma campanha para reduzir índice de violência, aí pode ser duas coisas. Porque, assim, campanha contra a violência do governo do Estado, você pode entender que a violência foi feita pelo governo e existe uma campanha contra a violência que o governo fez, que o governo cometeu, sei lá, a polícia bateu em alguém. Então, o problema aí está em a violência do governo do Estado. Então, a campanha é do governo contra a violência, e não uma campanha contra a violência do governo. Porque parece que é um monte de, sei lá, de jovens que está fazendo uma campanha contra um ato violento do governo. Certo? E a resposta é letra E. Muito bem, aí a resposta é letra E. Porque você só troca o local, né? Campanha do governo do Estado contra a violência entre nova fase. Então, só é você pegar aqui cadê? Governo do Estado, tirar daqui e botar aqui. Por quê? Violência do... Lembra de regência? Violência de. Então, é como se a violência fosse do governo. Mas o que é do governo é a campanha. Lembra de regência nominal? Campanha do governo. E não é violência do governo. Certo? Resposta, letra E. Muito bem. O quinto. Esse quinto aí é um pouco...
É uma besteira tão grande que se vocês errarem, vocês vão ficar com dor de cabeça. Então, onde é que a ambiguidade não decorre da ordem dos termos? Qual é a letra? Eu tinha colocado a letra D. D. Também Eu coloquei tenho- letra D. D, né? Eu fiquei em dúvida entre B e C, mas. Presta atenção. Se o problema for só o significado da palavra, aí é isso que ele quer. Que o problema não é porque, por exemplo, a ordem também pode ser quebrada com uma vírgula onde não deve ter, onde deveria ter uma vírgula. Isso é a ordem dos termos. Mas ele quer um que seja o significado da palavra. Veja. Cadê? Vê, a letra B aí que o pessoal ficou em dúvida, né? Ó, andando pela zona rural do litoral norte, facilmente se encontram casas de veraneio e moradores de alto padrão. Veja, o problema aqui é que de alto padrão deveria estar depois de veraneio, porque alto padrão, não existe morador de alto padrão, existe casa de alto padrão. Então, vejam que a ambiguidade aqui, houve sim, pela ordem dos termos, e ele quer o que não tem ordem, que não é pela ordem dos termos. Então, o ideal, a Folha de São Paulo diz assim, andando pela zona rural do litoral norte, facilmente se encontram casas de veraneio de alto padrão e moradores. Então, tem um problema aí com a ordem dos termos. Também tem gente tem dúvida aí com a letra D. Essa letra D ela também é ambígua. Temos vaga para rapaz com refeição. Tem uma questão aí, não é a questão do significado. Rapaz está correto, vaga está correta e refeição está correta. O problema é, a ordem podia ser assim, ó. Temos vaga com refeição para rapaz. Porque o com refeição do lado de rapaz, parece que a vaga é para um homem que tem refeição. Ó, um homem que não vier com refeição não tem vaga. Então, temos vaga com refeição para rapaz. Então, a letra D, a ambiguidade decorre da ordem dos termos. Então, essa não é a resposta. E a letra E, detido, acusado de furto e de processo. Tem um problema aí, por quê? Quando diz assim, detido, acusado de furto e de processo, ninguém sabe se o cara estava detido e foi acusado, ou se ele foi acusado e detido. Porque diz assim, ó, detido, acusado de furto e de processos. Pode ser entendido como o cara foi preso porque foi acusado, ou o cara está detido e foi acusado. Entenderam? Que falta aí um verbo, por exemplo, foi detido, acusado, ou foi acusado. Então, falta aí um verbo, a ordem aí tem um problema. Agora, é porque a gente não para pensar. A gente lê as coisas, ela é tão automática, mas a resposta é letra C. Por quê? Ó? Veja. Atendimento preferencial para idosos. Lembrando que ele diz, ó, é uma placa sobre um dos caixas do banco. Existe atendimento preferencial para idoso? Existe ou não? Existe para gestantes? Também. Existe para deficientes? Existe. Existe para tudinho. Mas existe para crianças de colo? Não. Criança não vai para o banco? O termo aqui seria adultos com crianças de colo. Mas crianças de colo sozinhas não vão ao banco, gente. Então, não, a ambiguidade aqui não é pela ordem dos termos, é pela palavra que está errada. Crianças de colo não tem atendimento preferencial.
Tem adultos com crianças de colo, mas criança de colo não, tá? É ser esquisito. Vamos aqui primeiro ver, né? Tem um problema aí no 1 e no 3. No 1, por quê? Vamos dizer assim, até Atlético quebra a invencibilidade do São Paulo em casa. Posso entender que o Atlético ganhou do São Paulo na casa do Atlético, na casa dele, ou o Atlético quebrou a invencibilidade do São Paulo na casa do São Paulo. Então, pode ter duas interpretações. A B não tem problema nenhum, né? O deputado falou para os seus colegas que suas observações quanto ao relatório apresentado não deveriam ser revistas. E a 3 tem um problema. Policial atira em assaltante com arma de brinquedo em São Paulo. Quem é que estava com a arma de brinquedo? O policial ou o assaltante? Então, qual alternativa que contém um comentário incorreto sobre essas frases? Qual é a resposta? Letra E. Vejam. Eu coloquei letra Eu D. coloquei letra E, mas não sei se tá certo. D e E, né? Tem Colocaram D. também. Pronto. O problema é exatamente a letra D e a letra E. Por quê? A letra A realmente é. Quando você bota em casa no começo da frase, a gente entende que é na casa do Atlético. A letra B não mudou nada, gente. Ele botou a mesma frase. Não é isso? E a letra C continua a mesma coisa, não fica ambígua. Agora, tem uma diferença entre a letra D e a letra E. Vejam. Policial atira em assaltante que estava com arma de brinquedo. Ó. Que estava... Quem é que estava? Ele diz assim, ó. A frase é ambígua e uma das possibilidades de reconstruí-la sem ambiguidade seria a seguinte. Então, ele diz que é ambígua, mas ele diz que se botar que estava, vai tirar essa ambiguidade. Mas esse que estava pode ser o policial que estava ou o assaltante que estava. Então, continua ambíguo do mesmo jeito. Agora, a frase 3 é ambígua e uma das possibilidades de reconstituí-la sem ambiguidade seria a seguinte. Policial atira em assaltante portando uma arma de brinquedo. Quando eu digo policial atira em assaltante portando uma arma de brinquedo... Cadê aqui? Ó, quando a gente usa uma palavra num gerúndio, eu digo que o policial atira portando. Então, o policial atira em assaltante portando uma arma de brinquedo. Esse portando, muita gente diz assim, mas pessoal, não podia ser o assaltante portando, não? Não. Porque eu tô dizendo, quem está fazendo o ato de portar é quem atirou. Policial atira em assaltante portando uma arma de brinquedo. Nesse caso, vocês entendem aqui que quem está portando é o assaltante ou o policial? É o policial. O policial. Vejam, é pela lógica, gente. Como é, vejam, como é, veja que é pela lógica. Como é que o policial vai atirar num assaltante com arma de brinquedo? Então, quando eu digo assim, policial atira em assaltante portando arma de brinquedo, então, nessa frase, quem está portando é quem? O assaltante. Por quê? O policial atira. Se o policial atira em assaltante portando uma arma de brinquedo, quem está portando é o assaltante e o policial atirou. Porque lá na primeira frase tem assim, ó. Policial atira em assaltante com arma de brinquedo. Porque, veja só, a gente pode entender aqui, atira com arma, o assaltante estava com a arma. Veja que coisa diferente. O policial atira com a arma e o assaltante estava com a arma. Então,
Nenhum momento aqui está dizendo que o assaltante atirou, não. O problema era saber se o policial atirou com arma de brinquedo ou se o assaltante estava com arma de brinquedo. Mas aqui, o policial atira em assaltante portando uma arma de brinquedo. Então, aqui, nesse daqui, continua ambígua. Que ele pergunta aqui, ó. Assinala a alternativa que contém comentário incorreto sobre as frases. Então, ele diz que é ambígua e você podia construir sem ambiguidade colocando só o portando, mas continuaria ambígua. Porque se a gente lê, eu estou colocando aqui várias possibilidades para a gente entender, podia ser o policial atira portando ou o assaltante portando. Mas continua ambígua a frase na letra E. Porque quando eu digo que o policial atira portando, o assaltante estava portando, então continua ambígua, porque a gente não sabe se o policial atirou em um assaltante que estava com a arma na mão ou o policial atirou em um assaltante com uma arma de brinquedo. Então, a letra E, ela diz o certo, porque diz que é ambígua, mas diz assim, uma das possibilidades de reconstruí-la sem ambiguidade seria a seguinte: policial atira em assaltante portando uma arma de brinquedo. Então, aí continua, ninguém sabe se quem estava portando é o policial ou o assaltante. Então, essa frase aí continua ambígua. Então, por mais que a letra A diga que é ambígua, beleza. Mas ele diz que se você vai reconstituir sem ambiguidade, se escrevesse assim, e continua ambíguo. Certo? Na letra D, como o que está aqui perto de assaltante, a gente entende que ela é ambígua. Tá vendo? Está dizendo que é ambígua. E para constituir ela sem ambiguidade, seria a seguinte: policial atira em assaltante que estava com arma de brinquedo. Se eu digo policial atira em assaltante que estava com arma de brinquedo, a gente entende que é o assaltante que estava e não o policial, porque o que é um pronome relativo que liga ao que está mais próximo. Então, isso aqui está correta, porque esse que estava só pode ser o assaltante, mas aqui embaixo, esse portando pode ser tanto o policial quanto o assaltante. E a última, o sétimo, qual é a resposta? Sim. Eu coloquei a letra C. Eu botei A. Vamos lá. Olha. Essa do Enem, muita gente fica com dúvida entre a C e a A, mas é muito claro que a resposta é a letra A. Por quê? Rede social, quando a gente olha aqui rede social, cria uma expectativa de que a gente vai falar sobre redes de internet. Só que o cara pega esse nome rede social e usa com outro significado. Eu não peguei uma palavra que se escreve igual, não. Eu peguei duas palavras que rede social e dei significados diferentes. Ele ressignifica a palavra rede social. Então, a letra A diz assim: recorre à polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende vincular. Porque o humor da charge reside da gente entender que todo mundo fala de rede social, mas o cara diz, olha, rede social aqui em casa, porque rede social aqui, essa rede social é de internet. E a rede social dele é uma rede que tem muita gente, é uma rede social. Então, a resposta é letra A. A gente não pode chamar, e aqui tem assim, homonímia por opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Você pode até achar que é homonímia porque as palavras são iguais, mas o humor da tirinha não está só em aqui em casa, dizendo que na casa de rico é de um jeito e casa de pobre é outra.
é na polissemia que existe entre o significado de rede social, que é o sentido de internet, e rede social, que seria uma rede cheia de gente na casa desse homem. Então, a resposta é a letra A. Alguém acertou tudo? Só errei 3. Poxa. Mas tá Como bom. é que acerta? Hã? Errei de primeira. Mas tudo bem, não fiquem tristes, não. Estudem mais, dêem uma olhadinha melhor, que esse assunto é bem importante para a gente, tá certo? Eu vou agora para vocês. A minha aula de hoje, Hugo. Valeu, meu amor. Obrigado. Eu vou agora só explicar a atividade para vocês. Vocês querem que eu faça sempre assim, com exercício para vocês? Sim, fica melhor. Pronto, E aí a gente beleza. pode praticar o que a gente aprendeu. Beleza. Eu vou explicar agora a atividade, tá certo? É bem simples. Vocês vão procurar na internet aí. Vocês estão vendo a atividade? Sim. É bem simples, é bem simplesinha. Você vai procurar 3 propagandas, 3 textos publicitários aí na internet, e um poema que tenha polissemia, que tenha vários sentidos. Como a gente viu aquele exemplo do poema, por exemplo, de Manuel Bandeira, um poema, e propagandas que trabalhem com o sentido de duplo sentido, né, de ambiguidade, né, essa polissemia. Bem simples. E vocês vão explicar, só vai explicar, ó, nessa propaganda teve polissemia com a palavra tal. Nesse poema tem polissemia, ambiguidade por causa dos termos esse, esse, esse. Só você vai dizer, nessas 3 propagandas e nesse poema, onde tem a polissemia, a ambiguidade, e onde tem isso. Aí você bota as imagens das propagandas e escreve o poema e faz uma análisezinha pequena embaixo. Beleza, crianças? Tranquilo? Então, gente, olha, eu só espero que vocês façam esses vídeos da atividade, viu? Terminem esses vídeos da atividade de literatura, para que a gente faça até quinta-feira, porque sexta-feira eu tenho que mandar lá pro governo, beleza? Caprichem aí, que eu sei que vocês botam para quebrar. Então, editem aí e mandem para mim, tá certo? Se vocês forem fazer com a família, com alguém ou amigo, bota lá quando você for postar quem é essa pessoa, se é sua mãe, sua avó, sua tia, tá? E se você for fazer com alguém da sala, bota também o nome da sua dupla, beleza? Tranquilo? E o ideal é que tenha legenda. Não esqueçam de botar a legenda, não. Beleza, gente? Um abraço e até semana que vem. Obrigada pela aula, professor. Obrigado, meu amor.